Bom dia a todos e a paz do Senhor aos irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, hoje eu ouvi uma palavra de uma pessoa na internet, achei muito curioso. Não sei se ele é um coach, eu sei que ele é um influenciador de milhões de pessoas, tem uma boa dicção, um certo conhecimento, fala muito bem, tem uma vida próspera. E eu creio também que essa imagem dessa pessoa ajuda muitas pessoas, influencia muitas pessoas. Só que hoje na palavra dele, ele falou algo que eu não posso concordar. Não que eu seja melhor que ele, um sabichão, um expert da Bíblia, né? Mas, com humildade, eu peço a Deus, como sempre pedi, que Deus me usasse em toda a verdade para que o nome dele fosse glorificado. Que você que está me ouvindo dessa manhã, analise o que eu vou falar aqui. Ele citou uma passagem lá no Velho Testamento, onde um povo que falavam a mesma língua começaram a criar uma torre, chamava essa torre Torre de Babel. Pois bem, o ponto em que ele se ateve foi em dizer que se a pessoa entendesse que se ela, casada com uma pessoa, falasse a mesma língua, não haveria restrição para ele. Se um sócio falasse a mesma língua que ele, também não haveria restrição para o que ele quisesse fazer. Eu fiz até um comentário, eu disse o seguinte, que ele havia se esquecido de uma coisa muito importante. Não é assim como ele está dizendo. Deus falara que o homem conseguiria tudo o que quisesse, né? Daquela forma, sim. Só que Deus não permitiu. Então eu falei que o detalhe que ele se esquecera é que não existe um mundo sem o governo de Deus. Por mais que você se pergunte por que tantos desastres, por que tantas injustiças, inocentes morrendo, crianças, isso tem uma explicação em relação ao pecado. Mas Deus não perde o controle. Você pode ser o homem mais forte, mais próspero, cheio de saúde, você pode ser como Ciro, como Alexandre. Se você não estiver, vou falar uma língua popular, se encaixando dentro do propósito de Deus, Ele não permitirá você ir adiante. Aquilo que vai contra a soberania de Deus, Deus corta. Deus permite certas coisas, até mesmo por questão da sua justiça, em ter dado ao homem o direito de escolher. Essa é a interpretação correta dessa passagem. Vamos dar aqui um exemplo. Pessoas que se infiltraram ou escolheram viver uma vida, no tráfico, nas drogas, na máfia, eles pensam que têm o controle da situação. Se enriquecem, conquistam, mas eles estão perdidos. Isso não é o verdadeiro conquistar. Se aquele povo tivesse conseguido, vamos supor, não conseguiriam jamais, porque Deus é soberano. Ali estava muito claro um sistema de rebeldia contra Deus, porque havia uma ordem de Deus para proliferar a terra, para encher a terra. E eles queriam se solidificar na sua própria língua, né? na sua própria força, e não cumprir o propósito de Deus. Deus então derruba aquele intento dos seres humanos, né? Mas, na verdade, se você não
não estiver dentro do propósito de Deus, você não está conquistando verdadeiramente nada, sabe? Se você conseguir algo, você vai conseguir somente para aqui nessa terra o seu propósito. A conquista verdadeira não é você prosperar financeiramente, não é você viver uma vida de paz. A verdadeira conquista é você conquistar a si próprio, renunciando a si mesmo e tendo conhecimento de Deus e da sua palavra. A verdadeira conquista é você ser cidadão dos céus, tendo o seu nome escrito no livro da vida. Se você hoje for num culto, vou falar a sua linguagem para que você entenda, em igrejas, que na verdade é denominações, são templos, a maioria dos membros vão dizer que o culto foi bom porque houve um pulo, houve uma eloquência, houve, sabe, uma certa unção. As pessoas não têm discernimento do que é uma palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. São poucos que assim o fazem. Você vê hoje muitas pregações, muitos louvores, entre aspas, mas você não vê o verdadeiro, o real poder de Deus que transforma o caráter da pessoa, que liberta a pessoa da prisão de si próprio, da sua natureza humana, que o aproxima de Deus, que o incentiva a viver uma vida em santidade ao Senhor. E um detalhe, você não observa mais, é raro isso, o cego enxergar, o paralítico levantar, o morto ressurgir, ressuscitar. Foi essa a resposta de Jesus a João. Quando João na prisão se sente abandonado por Cristo, cria dúvida se realmente era ele o Messias. João manda alguém até a ele e a resposta que Jesus vai dar. João manda perguntar se era ele mesmo ou teria que esperar outro. Jesus vai dizer então, diga a João que os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, enfim. Essa é a verdadeira pregação da palavra, que traz cura à sua alma, que traz cura física, que traz libertação do estado caótico em que a pessoa vive. Então, quero deixar essa meditação para você. Eu sempre digo que a minha opinião ela vale para mim, vale para outra pessoa, se a pessoa estudar, tentar entender se eu realmente estou certo ou não na minha interpretação bíblica. É assim que um povo fazia quando ouvia Paulo, discípulo, quem quer que fosse, estivesse pregando, eles iam consultar para saber se realmente, de fato, era aquilo verdade que eles estavam dizendo. Então, essa é apenas uma passagem em que, se a gente parar para pensar que o homem consegue tudo independente de Deus, então você não precisa de Deus. Então você vê que Deus impediu aquele povo no seu propósito de rebeldia, porque o que prevalece é a vontade soberana do Senhor. Você pode fazer uma pergunta, você pode se perguntar assim, mas por que o mundo está nesse estado? Se o mundo tem o governo de Deus. O governo de Deus está sobre aquele que obedece a sua palavra, que é servo do Senhor, que o aceitou como Senhor da sua vida, como dono seu. Ah, mas e os outros povos que não servem a Deus? Então, se eles falassem a mesma língua, eles conseguiriam tudo? Fora de um propósito soberano de Deus? Não. Se Deus determinou que seja de uma forma, será daquele jeito,
como Deus falou, porque Deus está no controle de todas as coisas. Só que os ímpios não querem Deus. Eles querem cometer impiedades, fazer a vontade da carne. Não tem Cristo como Senhor. Eles vão até conquistar algumas coisas, mas para a sua própria perdição. Agora, se tal pessoa tocar em um ungido de Deus, aí Deus intervém. Entenderam a mensagem? É isso que Deus está falando para você nessa manhã. Que se você andar em obediência a Deus, colocar a sua vida para cumprir o propósito do Senhor, é essa a verdadeira conquista. A maioria do ser humano querem dinheiro como o seu Deus. Coloca a sua esperança no dinheiro, que o dinheiro resolve tudo, que sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não bebe, sem dinheiro você não se veste. Irmãos, Salmo 23, no original está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Não é que nada te falte, é que você, tendo Cristo como Senhor da sua vida, Ele não faltará nos momentos do seu viver. Em qualquer momento, Deus não vai te faltar. Pode faltar, às vezes, o pão. Pode faltar alguma coisa que não esteja ao seu contento. Mas Jesus estará ali para suprir a sua necessidade e não deixar você perecer por falta daquilo que você sente falta ou acha que precisa. Deus, Ele sabe a sua necessidade e Ele tem um zelo por você, Ele tem cuidado de você e Ele supre as nossas necessidades. Na minha vida, eu tenho experimentado milagres de Deus na área financeira, na área da saúde, no meu lar, em todos os aspectos. Jesus nunca me faltou. Eu lembro um dia, inclusive, que minha filha, aos 5 anos de idade, hoje ela tem 10 anos, eu estava lavando a louça e fazendo um questionamento a Deus. Na minha mente, eu perguntei assim para Deus: até quando, Senhor, eu vou continuar nesta situação? Naquele momento, irmãos, em fração de segundo, a minha filha correu, parou à minha frente a uma certa distância e, com 5 anos de idade, ela me fez uma pergunta que eu não observei a princípio. Ela disse assim: papai, a nossa vida é anormal? E eu estava um pouquinho assim, com ira, e eu falei: é. Na mesma hora, ela disse assim: então Jesus se esqueceu disso? Irmãos, naquela hora eu pensei: não, não é essa menina quem está falando, é Deus quem está usando ela. Irmão, é impossível para uma criança de 5 anos falar assim. Enxuguei as minhas mãos, corri até a minha filha, a abracei e disse: não, filha, a nossa vida, ela está do jeitinho que Jesus quer, ela é normal. Papai está errado. A beijei, voltei para lavar a louça. E no meu pensamento eu disse assim: antes de falar qualquer coisa, eu ouvi Deus falar comigo. Creiam os irmãos ou não. O Espírito Santo de Deus me disse assim: algum dia te deixei só, te abandonei nesta prova. E eu disse assim: não, Senhor, me perdoa, eu estou errado. Deus, irmãos, Ele quer falar com você, Ele quer profundidade. Ele não quer que você seja como Nirode, que reuniu aquele povo para construir aquela torre, para se solidificar, para os seus propósitos. Ele quer que você viva uma vida cumprindo o propósito de Deus. E em suma disso tudo, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você não precisa, se você estiver
no centro da vontade de Deus, se preocupar com o que vai comer, beber, vestir, não. Ele te dá o segredo da sua vitória. Buscai, você tem que buscar, em primeiro lugar, pelo domínio de Deus sobre a sua vida, que é o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois, ele também não diz na palavra as demais coisas, senão daria margem para outras coisas também. Não, ele diz estas coisas que estão dentro do contexto: comida, bebida, roupas, calçado, casa, sua necessidade. Alguém nessa história vai se levantar e vai perguntar para Jesus: e nós que deixamos tudo para te seguir, que ganharemos com isso? Jesus então vai responder assim: não há quem tenha deixado família, pais, por amor a mim, né, que não receba 100 vezes mais e com sofrimento. Foi a resposta de Cristo. Por que o sofrimento? Porque se você recebe algo sem luta, você não vai valorizar aquilo. Se você recebe algo sem sofrimento, você não estaria nesse mundo. Você estaria num conto de fadas. Se você recebe algo sem sofrimento, você não vai saber o quanto custou Cristo dar a sua vida por amor a você. Você não vai saber o que é buscar o reino de Cristo, que é tomar da força. Então eu quero deixar esta meditação. Você não consegue tudo que você quer pela sua inteligência, pela sua força, pela união de um exército, por falar a mesma língua. Você só consegue se você estiver dentro do propósito de Deus, porque Ele é soberano, Ele é Senhor. Que Deus abençoe a sua vida.